Bom dia, meus amados irmãos. A mensagem de hoje vai ser um pouco mais longa. Ela está no livro de Levíticos, no capítulo 24, versículos 2 e 3, e vamos, ao longo da leitura, também fazer algumas referências. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Às vezes, nós tratamos de Deus como se fosse um mágico e Deus nos fez seres humanos com autonomia. Para a chama arder continuamente, Arão tinha que conservar a ordem. Ele tinha que trazer o azeite batido, ele tinha que tirar as cinzas, ele tinha que manter a ordem. Oscilamos, erramos, pecamos, fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E depois ficamos, por que eu não sinto? Por que eu não estou sentindo nada? Claro que não vai sentir nada, está entupido de cinzas no lugar de fogo, não mantém a ordem, não tem constância, que é o quê? Você pode até ser desorganizado, mas Deus não é. Você pode até deixar para depois as coisas que são para agora, mas Deus não. Se você não se posicionar agora, a sua bênção vai passar direto. Você tem que entender que tudo tem um tempo. O que Deus disse ao povo de Israel ali no Egito era naquela noite. Vamos ler. Êxodo 12, do versículo 1 ao 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu fiz questão de ler todos esses versículos, porque eles representam ordem. Eles representam ordem. Há uma série de ordenanças que precisavam ser cumpridas, há uma série de ordenanças de como deveria ser feito. Não poderia ser feito de qualquer jeito. Se eles deixassem para passar o sangue na manhã seguinte, o que ia acontecer? O anjo não ia ver a marca, os filhos de Israel iam perecer.
onde era para perecer só os filhos dos egípcios. Tem coisas que agora, que era para estar vivendo agora, e se você não deixar a oportunidade passar, não vai ter outra. Se você deixar a oportunidade passar, perdão, não vai ter outra. Se Jacó não segurasse o anjo, teria outra oportunidade. Já Moisés quase perde o filho pelo anjo do Senhor, porque procrastinou a circuncisão. Vamos também ler Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 ao 27. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou a pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Tem coisas que para receber do Senhor você precisa obedecer antes. E às vezes são coisas tão pequenas que devemos abrir mão e não queremos. Para ser perdoado, tem que perdoar, tem que dar para receber. Para a viúva de Sarepta receber primeiro, teve que dar. Vamos ler também 1 Reis, do 8 ao 16. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhes disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Às vezes, Deus nos pede tudo, e o que a gente pede tudo o que a gente tem, como Maria que derramou o nardo aos pés de Jesus. Mais uma vez, nesse texto que lemos aqui sobre Elias e a viúva de Sarepta, vemos ordem, coisas que precisam ser feitas primeiro para outras acontecerem depois. Qual é a sua cinza? O que te perturba? O que te atribula? O que te afasta? Qual ordenança Deus te deu que você não está cumprindo? O que é que você precisa pôr em ordem para a chama arder continuamente no altar? Que possamos estar refletindo sobre isso nessa manhã, para que possamos viver os bens do Senhor na terra dos viventes e viver os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém?